Mateus, capítulo 14, o versículo 22 em diante, assim registra a palavra de Deus. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Oremos, Senhor, te agradecemos por mais esse dia. Tu sabes, ó Deus, como cada um de nós passamos, e te agradecemos por poder estarmos aqui de pé. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos porque podemos estar com os ouvidos abertos a ouvir a Tua palavra. Nesse momento, ó Deus, toma o Teu servo nas Tuas mãos, toca na minha saúde, na minha garganta. Senhor, vai renovando, vai fortalecendo. Enquanto houver o fôlego de vida, Senhor, estarei cumprindo, pregando a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu declaro a minha total dependência de Ti. Sim, ó Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça. Mostra, revela, direciona. Vai falando, Espírito Santo de Deus, vai tirando o medo. Vai, ó Deus, mudando esse vento. Se está contrário, Tu és o Deus que está ao nosso favor. Assim te agradecemos pela Tua palavra. Que possamos, ó Deus, abrir os nossos corações como terra fértil, para receber a melhor porção, receber a boa semente, a palavra rema, ó Deus, receber de Ti a palavra que vai renovar e fortalecer a nossa fé. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Quando você se assenta, ajuste seu aparelho celular, coloque no modo avião, não permita que nada venha atrapalhar nesse momento a ouvirmos a palavra de Deus. Estamos em uma passagem muito conhecida, muito estimada por muitos, porque é o momento que Jesus ele anda sobre o mar. E quando nós olhamos o capítulo 14, nós vemos que Mateus ele registra a morte de João Batista. Mateus ele registra no capítulo 14 a primeira multiplicação de pães e peixes, e agora, logo após a multiplicação, no versículo 22, Jesus faz com que seus discípulos entrem num barco. Vários momentos, Jesus, ele orientou, ordenou a seus discípulos a entrarem em um barco, só que Jesus ia com eles. Só que agora Jesus ele fala para os seus discípulos entrarem num barco, só que Jesus não foi com eles. Jesus ele vai para um monte orar. Quando nós olhamos, por exemplo, Marcos capítulo 4, o final do capítulo 4, nós vemos os discípulos passando por um momento de tempestade, o barco quase indo, a pique. Só que eles lembram que Jesus está no barco, vão até Jesus, mestre, não te importa que pereçamos? Acordam Jesus. Jesus vai, repreende o vento, repreende o mar, a tempestade é dissipada e logo vem a bonança. Só que agora, Jesus fala para eles entrarem no barco. Olha, vocês vão na minha frente, como diz o versículo 22, para o barco, e enquanto eu vou despedindo as multidões. Só que é interessante que diz o versículo 23, que depois que Jesus despede as multidões, Jesus ele não entra no barco. Jesus vai para o monte. E chega esse momento, ao cair da tarde, Jesus estava sozinho, orando. Muitas vezes nós vemos Jesus subindo ao monte para orar, para clamar. Por exemplo, quando nós vemos em Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesus ele sobe ao monte para orar, logo quando ele desce, ele passa a noite orando,
Mas logo quando ele desce, Jesus escolhe os seus discípulos. Nós vemos Jesus subindo ao monte, por exemplo, Mateus capítulo 5, 6 e 7, dando um dos mais belos sermões, o Sermão do Monte. E aqui Jesus nos ensina que ele vai ao monte orar. Então, de um lado estão os discípulos no barco, no meio do mar. E do outro lado está Jesus no monte, orando. E é interessante que esse contexto muito se aplica à nossa vida cotidiana, ao nosso dia a dia. Ainda que pareça que muitos pensem que, olha, Jesus não está no meu barco, mas ele jamais esquecerá de você. Ainda que pareça, olha, eu estou remando, eu estou passando por essa tempestade, Jesus não está no meu barco, mas lembra que Jesus está no monte e na hora certa, no momento certo, ele vai na nossa direção. E o que acontece aqui, diz o final do versículo 23, ao cair da tarde, Jesus estava sozinho, estava só, orando. Jesus nos ensina, com certeza já ouvimos muitas pregações em cima dessa passagem. Jesus nos ensinando que é necessário, é fundamental, determinados momentos da nossa vida, do nosso dia a dia, parar, despedir a multidão, despedir até aqueles mais próximos, os discípulos, e você ficar sozinho para orar. Jesus ensinou isso em várias passagens. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, quando ele fala da oração, ele vai ensinar, quando orares ao Pai em secreto. Não orar como oram os hipócritas, que querem orar em voz alta com o objetivo de serem vistos. Vai adiantar de nada. Devemos sim orar na igreja em voz alta, interceder, é bíblico, mas não como os hipócritas, para serem vistos exteriormente como religiosos. Se alguém nesse caminho está fadado ao erro, ao fracasso, vai encontrar a reprovação de Deus. Por isso que Jesus fala, hipócritas, não ore como os hipócritas, que querem orar em voz alta para serem vistos, reconhecidos pelos homens, mas se tranca no quarto, sozinho, em secreto, seja onde você tiver a possibilidade. Talvez você não consiga na sua casa, talvez por causa da família, mas às vezes você consegue de repente, em outro local, no monte, talvez em não sei, um lugar que você, mas ore sozinho. Jesus nesse momento ele usa, digamos assim, olha, uma estratégia, olha, vão vocês, meus discípulos, porque os discípulos queriam estar onde Jesus estava. Só que agora Jesus ele dá uma palavra, olha, entrem no barco. Pode entrando todo mundo no barco, porque Jesus já sabia que iria orar sozinho. Eu vou aqui despedindo as multidões. Depois que Jesus despede as multidões, Jesus não vai para o barco, Jesus vai orar. Quantas vezes nós precisamos fazer isso? Às vezes parar um pouco de tantas atividades, às vezes parar um pouco, de priorizar demais coisas em detrimento do reino de Deus. Jesus ensina, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós aprendemos aqui a intimidade. Jesus fala, vai, se tranca no teu quarto, ora em secreto, você sozinho. É bom orar na igreja, é bom vir na oração, orar no monte, é muito bom orar, comunhão com os irmãos na mesma visão, mas nada pode substituir a sua intimidade com Deus, sua vida de oração devocional, você e Deus. Por isso que Jesus vai falar, o Pai que vê em secreto, você está orando em secreto, o Pai que vê em secreto te recompensará. O que é recompensar? É fazer exatamente como nós pedimos? Não, pode ser, pode não ser.
mas te recompensar. Jesus nos ensina é que Ele ouve a nossa oração, e uma vez que a nossa oração está no trono, está com o Senhor, a vontade dEle vai prevalecer. Se a resposta for um sim, glorifique a Deus. Se a resposta for um espera ou for um não, continue glorificando a Deus. Mas você está em unidade, em intimidade, você sozinho com Deus. Jesus vai ao monte orar sozinho. Teve outros momentos. Lá na transfiguração ele vai no monte, mas leva outros. Leva 2. Só que chega um momento que ele fala, vocês agora fiquem aqui, eu vou sozinho. E por aí vai. Como está a nossa vida de oração pessoal? É o primeiro ponto que eu compartilho nessa noite. Porque nós estamos falando sobre vencer o medo e vencer ventos contrários. E a chave, e o passo, enfim, o segredo, eu não sei, né? É a oração. A chave para a tua vitória é a oração. Jesus nos ensina a orar. A Bíblia nos ensina a orar com fé, e a nossa oração chega ao trono. Deus, Ele ouve a oração. Nossa oração não são palavras jogadas ao vento, não são pensamentos, né, que vão logo subir e desaparecer, não. Nossa oração, Deus, Ele escuta, Ele ouve, se agrada. Está aí um servo, uma serva, mesmo com dores, mesmo com perdas, mesmo na luta, mesmo na tempestade, Ele ora, mesmo na bonança, mesmo estando tudo bem, mesmo não faltando nada, Ele ora, Ele agradece. E acontece aqui, versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. É forte a expressão que Mateus usa. O barco, ele não estava em uma viagem tranquila, estava açoitado pelas ondas. Açoite nós conhecemos muito bem, vemos na Bíblia pessoas, homens, servos de Deus que foram açoitados. Jesus recebeu açoites, coroas de espinho. E o barco que os seus discípulos estavam, ele estava passando por um momento de turbulência, açoitado pelas ondas. Tanto que o autor registra, olha, o barco já estava longe da terra e Jesus no monte. O barco estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quantas vezes passamos situações, circunstâncias assim na nossa vida? Você se sente açoitado, você sente dor, você sente que parece que tem coisas que estão batendo, não necessariamente na esfera física, não apanhando, né, com algo que, mas espiritualmente, você está se sentindo açoitado. Para onde você tenta se levantar, o vento tenta te derrubar. Para onde você tenta se colocar de pé, o vento é contrário, tentando te destruir, tentando fazer você parar. Mas aquele que está aqui nessa noite é maior do que todo vento contrário. Jesus olha para eles de madrugada, versículo 25, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Às vezes você pode pensar, olha, situação complicou, olha, vamos perecer. Da outra vez Jesus estava no barco, nós fomos lá, acordamos ele veio, repreendeu o vento, repreendeu o mar, e nós vimos grande bonança acontecendo, aquela tempestade sendo dissipada. E meus amados, se você já teve a oportunidade de estar no mar à noite, olha, eu já tive, é muito escuro. Hoje tem tecnologia, você tem sinaleiros, você tem GPS, o barco tem farol, na costa tem farol,
Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. É uma escuridão. E diz o texto que já era de madrugada, era a quarta vigília da noite, de madrugada. E quantas vezes estamos e nos sentimos assim? Parece que não estamos conseguindo enxergar nada, não estamos conseguindo enxergar a vitória, não estamos conseguindo enxergar a chave para abrir essa porta, não estamos conseguindo enxergar o escape. Mas guarda esse versículo, de madrugada Jesus foi até onde eles estavam. Jesus, ele vai até onde você está, precisando, necessitado, chorando. Jesus vai até onde você está. Pastor, Jesus não está no meu barco. Não pense assim, Jesus não precisa disso. Jesus não precisa, o nosso Deus não precisa de nada para fazer tudo na nossa vida. E Ele já vai chegar fazendo, já vai chegar de uma maneira sobrenatural. Jesus não chegou até eles em um outro barquinho. Jesus não vai até eles, né? Ou fica esperando eles a chegarem ali já quase que, né, fadigados. Não, Jesus vai até eles já operando um milagre sobrenatural. Jesus vai até onde eles estavam, andando sobre o mar. Se você continuar, se você perseverar, meu amado irmão, quando você sentir, ver e contemplar Jesus operando o milagre, Jesus já vai estar operando o sobrenatural, porque aquilo que você pode fazer, nós fazemos. O que os discípulos podiam fazer, eles provavelmente estavam fazendo, remando, tentando fugir, né, dos ventos contrários, usando a sua sabedoria, conhecimento no campo ali da navegação. O que eles podiam fazer, estavam fazendo. Talvez, né, com baldinho, né, tentando ali esvaziar o barco, não sei. Numa situação dessa a gente tenta de tudo, mas o que você pode fazer, você vai fazer. Agora, o que Jesus pode fazer, Ele vai até você e já chega fazendo milagre, operando sobrenatural, andando sobre o mar. Quando nós clamamos, Senhor, vem ao meu favor, quando nós dobramos os nossos joelhos, clamando, Senhor, né, vem, opera o milagre, abre essa porta, prepare o seu coração, porque Ele escuta o nosso clamor, e Ele já chega assim, te surpreendendo. Só que é preciso estar alerta, é preciso estar atento. Por quê? Conhecemos essa passagem. Os discípulos, inicialmente, não reconheceram Jesus. Diz o versículo 26, os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, é um fantasma. Eles já estavam cansados. Alguns talvez já tinham perdido a esperança. Alguns talvez estavam, né, olha, talvez não registra aqui, mas já talvez prestes até a questionar. Ah, se o Senhor estivesse aqui, como fez, né, na morte de Lázaro, Marta, Maria. Ah, se o Senhor estivesse aqui, aquele quem tu amas não teria morrido, Lázaro. Aí Jesus fala, se creres verás a glória de Deus. 4 dias Lázaro morto. Lembra, ainda que você tenha uma falsa impressão que Jesus não está contigo, se você clamar, tenha certeza que Ele vai na tua direção andando sobre o mar e você vai ficar surpreendido. Mas é preciso estar atento. É preciso estar com os olhos, ouvidos sensíveis, vida espiritual ativa, que os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, aqueles que já tinham visto tantos tipos de milagres, não reconheceram Jesus. E apavorados eles gritaram, é um fantasma.
Quando você começar a ver o mover de Deus na sua vida, não fica apavorado, ainda que você seja surpreendido, a como a porta abriu, como esse gigante deitou, como esse leão não abriu a boca, como essa fornalha ardente não queimou nenhum só fio do meu cabelo. Quando você ficar surpreendido, você vai lembrar que não é um fantasma, é Deus, é o Senhor, aquele que ouve a sua oração, aquele que ouve o seu clamor. Porque às vezes nós sentimos assim, o que está acontecendo? É mais ou menos isso. É como se eles olhassem e daqui a pouco, olha, o que está acontecendo? É um fantasma. Meu amado irmão, quando as coisas começarem a mudar na sua vida, nós vemos Deus enviando anjo, nós vemos Deus, por exemplo, lá em Atos, primeira libertação de Pedro da prisão. Pedro está nas cadeias, algemas, tronco, mas havia oração incessante, sem parar, por Pedro, por parte da igreja, a igreja orando por ele. Deus envia um anjo, e diz o texto que a primeira coisa que acontece ali é iluminado. Aquele lugar, as trevas são retiradas, e com a presença do anjo, aquele lugar fica claro. E aí a história é muito linda, ele vai e toca, acorda Pedro, e Pedro é liberto da prisão. Não é um fantasma, pode ser o anjo, pode ser Deus, pode ser algo que Deus... E meu amado irmão, não fica surpreendido no sentido de ficar com medo, porque o fantasma gera medo. Mas lembra que é Deus, é o Senhor enviando o anjo, é o Senhor estendendo a mão. Eles gritaram, é um fantasma, e ficaram tomados de medo, gritaram. Diz o versículo 26 na parte final. Eles ficaram com medo, ou seja, Deus estava vindo com escape, Jesus estava indo até eles para mudar aquela história, aquele quadro de tempestade, aquele quadro de perspectiva negativa, mas eles não reconheceram Jesus. Não permita que a tempestade, a circunstância, ainda que seja totalmente desfavorável, totalmente falando que não dá, olha, estamos falando aqui que você vai perecer, e isso vai tentar gerar medo, isso vai tentar gerar desânimo, vai tentar fazer com que a gente tire a mão do arado, com que a gente venha reter as nossas mãos, não trabalhar mais, não querer fazer mais, porque os ventos são contrários. E o medo foi gerado nos discípulos, porque eles ficaram apavorados e chegaram a gritar, e chegaram a falar, é um fantasma, corre, porque tem um fantasma aí. Mas era Deus agindo. Se você hoje está sentindo medo, se hoje você está sentindo assim que os ventos contrários estão te açoitando, meu amado irmão, nessa noite, levanta sua mão, nessa noite, Deus vai te dar uma visão, vai abrir os seus olhos e vai mostrar que isso que está se levantando não é um fantasma, mas é Deus agindo, é Deus agindo, é Deus agindo, é Deus enviando o anjo, é Deus abrindo a porta, é Deus fazendo cessar a tempestade. É Deus agindo. Às vezes é assim, somos limitados, e sentimos medo. Quem não sente medo? Ficamos dentro da nossa caixinha, ficamos com medo de dar um passo, dar outro passo, e ficamos ali por causa do impossível para nós, por causa das coisas que ao nosso olhar são impossíveis para nós, e ficamos com medo. E esquecemos que Deus é o Deus que pode todas as coisas. Tudo é possível para aquele que nele crê.
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por aí vai, Lucas 1,37. Por acaso há algo demasiadamente difícil para Deus? Aí você fala em Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E por aí vai. Deus fala, por acaso, há algo demasiadamente difícil para mim, e tantas passagens. Então nós vemos aqui, Jesus, ele chega vindo com a solução. Jesus chega falando: olha, meus filhos, eu não esqueci de vocês não, eu estava lá no monte orando, mas de lá, a minha visão, o barco já estava muito longe, mas a visão do Senhor não é limitada como a nossa. Jesus viu que, mesmo de longe, Jesus viu que eles estavam ali sendo açoitados pelas ondas, que as forças deles estavam se acabando. Mesmo de longe, Jesus estava orando. Jesus, ele para aquele momento de oração, se levanta, vai atravessando o mar a pé, na direção dos seus discípulos, e chega na hora certa, no momento certo, e Deus faz assim com você também. E você tem que fazer isso com os seus também. Também não adianta querer se fechar, vou só orar sozinho. Cuidado. Seja instrumento nas mãos do Senhor. Vou só buscar minha relação com Ele. Tem que buscar. Mas a fé sem obras, ela é morta. Tem que ser usado por Deus para abençoar vidas. Na sua casa, no seu trabalho, na sua parentela, na sua vizinhança. Não é só querer ter uma vida cristã para dentro, apenas egoísta, apenas só querer, né? Não, tem que ter uma vida altruísta, tem que também buscar abençoar o próximo, mas também tem que parar para você buscar a Deus, você e Deus. Então nós vemos aqui, de longe, Jesus no monte orando, ele vê os discípulos sendo açoitados pelas ondas por causa dos ventos contrários. Jesus vai até ele, e agora esses seus discípulos ficam com medo, porque não conseguiram reconhecer que era Jesus. Se você está com medo nessa noite, leia a palavra de Deus. É o primeiro conselho que eu te dou. Hoje eu estava lendo a palavra de Deus, e Salmo, se não me falha a memória, 32, estava na casa dos 30, versículo que fala, Davi: olha, minha vida, meus caminhos estão nas mãos do Senhor, meus dias estão nas mãos do Senhor. Como vem paz no coração? Porque às vezes a gente fica com medo, você vê, né, os noticiários, e é isso e aquilo, e daqui a pouco, e gera medo. Meu amado irmão, tua vida, seus caminhos estão nas mãos do Senhor. Ele tem nas mãos dele todos os dias da sua vida. Quer vivamos 10 anos, quer vivamos 120 anos, está nas mãos de Deus. Nós não podemos viver preocupados. Nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Então viva em paz, viva sossegado. O que acontecer na sua vida é permissão de Deus. A tempestade, mesmo Jesus não estando ali nesse momento fisicamente com os discípulos, eles estavam ali naquele mar, sendo açoitados por ventos contrários, porque Jesus mandou. Muitas vezes estamos fazendo a obra de Deus, cumprindo, obedecendo, cumprindo o ID, e passamos tempestade. Eles estavam nessa tempestade porque Jesus mandou eles estarem no barco. Nós que escolhemos fazer o ID de servir a Deus, obedecer, nós também não ficamos isentos de passar por tempestades, aflições, como Jesus ensinou: no mundo tereis aflições. Mas o mesmo Jesus que diz que temos aflições, ele te encoraja, ele fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e aquele que venceu o mundo te dá condições de vencer também.
Por isso que nós vemos aqui, eles ficaram tomados de medo, gritaram, é um fantasma. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E o Senhor fala isso nessa noite, o Espírito Santo de Deus fala: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Coragem, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Imediatamente, Jesus dá uma palavra de consolo, Jesus dá uma palavra de ânimo, Jesus dá uma palavra de coragem. Quantas vezes passamos por problemas, por situações que às vezes a gente não entende, mas Deus te guardou, você está até aqui, Deus está guardando, Deus está, cuidando, zelando, mas é preciso entender que é preciso ter coragem, não tenha medo. E aí Pedro nos dá duas grandes lições. Ele diz: olha, se é o Senhor mesmo, versículo 28, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Por quê? Porque muitas das coisas que Jesus fazia, Jesus comissionava também os discípulos a fazerem também. A curar, a expulsar demônios, a ensinar. Então Pedro lhe fala: olha, mestre, se é o Senhor, fala que eu dê ordem que eu vá também aí sobre as águas. Aí Jesus disse: venha. Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Então, o primeiro exemplo que Pedro nos deixa de fé, andou sobre as águas. Olha, és tu mesmo, se é o Senhor que nós servimos, se é Jesus que nós amamos, que nós temos aprendido, que nós temos visto milagres, então eu creio que debaixo da tua palavra vou poder andar também sobre as águas. E ele começa a andar sobre as águas. Coloca o foco na fé. Coloca a atenção, a visão na fé. Ele começa a andar sobre as águas, porque Jesus disse: venha. E é assim que Jesus quer fazer conosco. Quando você entender que o que está acontecendo, ainda que sejam perdas, ainda que você ache que seja um fantasma, ainda que você ache que seja o diabo tentando, o diabo está tocando, meu amado irmão, não está acontecendo nada sem a permissão de Deus. Não está acontecendo absolutamente nada. Não é fantasma, não é o diabo, é Deus agindo na sua vida. Pastor, mas eu estou perdendo. Muitas perdas na nossa vida, na verdade, são vitórias. Gideão, por exemplo, lembra da história de Gideão? Homem valoroso, vai nessa tua força, vai enfrentar os midianitas. Só que aí Deus olha Gideão, é demais o povo que está contigo. Prega aí, grita aí, quem for tímido e medroso não vai para a guerra. Aí, perdas. Quem indo para uma guerra quer perder homens, soldados? Aí Deus olha de novo. Olha, Gideão, ainda tem muita gente para ir contigo, para enfrentar os midianitas. Milhares e milhares. Oprimiam. Tanto que quando Deus chama Gideão, ele estava fazendo o quê? Malhando trigo no lagar, estava escondido, porque eles vinham, os midianitas, como gafanhotos, tirando tudo deles, tirando tudo e destruindo e tomando tudo que eles tinham, o que eles produziam, os midianitas vinham e tomavam. Opressão. Aí Deus fala: olha, Gideão, ainda é demais o povo que está contigo, tira um pouco mais, bota todo mundo para beber a água. Quem beber dessa forma vai, quem beber dessa forma não vai, né? Como o cão bebe, aquele que beber como o cão vai. Ou seja, Gideão vai para a guerra com 300. Perdas nem sempre são perdas,
Pastor, eu estou perdendo, você acha que está perdendo? Pastor, só estou vendo as coisas. Você acha, não é um fantasma, não é o inimigo, é Deus querendo mostrar que Ele não precisa de nada. O pouco que você tem, Ele pode multiplicar. Aquela pouca farinha, aquele pouco azeite, Ele pode multiplicar. Perdas nem sempre são perdas. Então Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro começa a fazer o que ninguém fez, começa a andar pela fé sobre as águas. Só que ele também nos dá uma outra lição. Diz o versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor. Esse vento contrário, olha, era forte. Pedro andando sobre as águas, esse vento contrário fez com que Pedro tirasse o olhar, o foco, a atenção do milagre que estava acontecendo. Jesus estava sobre as águas, Pedro estava andando sobre as águas, e ele olha para o vento contrário. Olhou para o vento e isso gerou nele medo. Não olhe a tempestade, não olhe para o vento contrário, tem que agir, tem que fazer a sua parte. Não olhe para o gigante. Davi, quando chega ali no arraial, qual era a preocupação de Davi? Todo mundo falava, tem um gigante aí afrontando. Davi, eu quero saber qual é a recompensa para quem matar esse gigante. Não olhe para os leões famintos, não olhe para a fornalha acesa 7 vezes mais. Faça como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha, falaram na cara do rei, olha rei, fique sabendo, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, mas fica sabendo tu, ó rei, que não nos dobraremos diante da imagem que tu fez. Aí o rei fica enfurecido, acende mais, bota essa fornalha 7 vezes mais. Aqueles que estavam ali acendendo foram mortos, de tão quente que estava, mas lá já estava o quarto homem, o primeiro, Jesus já estava lá livrando eles do fogo, do poder do fogo. Então aprendemos aqui que nós não podemos ficar olhando para o vento contrário. Se olhar é para agir, é para ter coragem, é para ouvir a voz de Jesus dizendo, coragem, tem de bom ânimo, não temais, não temais. Então ele começa a afundar sobre as águas. Talvez você esteja numa situação assim, afundando. A fé ficou pequena. Você até chegou a começar a viver o milagre, a provisão, a multiplicação, até começou a andar sobre as águas, mas hoje talvez você acha que está afundando, acha que está caindo. Sabe o que o Pedro faz? Ele não afunda de vez, não. Pedro, ele grita, Senhor, me salva. É noite de gritar, é noite de clamar, Senhor, me salva. Tua fé outrora estava lá em cima, mas Pedro, ele escuta, homem de pequena fé, por que você duvidou? Se hoje você está passando um momento assim de dúvida, de fé pequena, lembra que Jesus fala que ainda que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, se estiver em Deus, o milagre vai acontecer. Está afundando? Pastor, a minha fé estava lá em cima, não pode chegar até lá embaixo, não pode a submergir por completo, não pode a deixar chegar ao fundo do poço. Se chegar lá, ainda assim tem solução, clame. Mas Pedro, ele clama, ele grita, Senhor, me salva. E quando você clama, quando você grita, quando pede, Senhor, me salva, Ele prontamente vai estender a mão, vai te segurar e vai te colocar a salvo. Ouviu uma palavra dura, homem de pequena fé. Você duvidou, você estava andando, por que você foi olhar a tempestade e deixar que a tempestade venha gerar o medo no seu coração? Guarda essa palavra. Ainda que tenham ventos contrários, ainda que tenha o medo sendo gerado por causa do problema que você esteja passando,
lembra que não é um fantasma, é Jesus, não é o inimigo, não é algo que fugiu do controle, não é algo que está acontecendo, porque não, é Deus que está permitindo para mostrar que nessa provação Ele é contigo, Ele é Deus e nada vai te faltar, nada vai te faltar. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. É interessante que aqui, assim que eles sobem no barco, Pedro restituído, Jesus, Pedro entram no barco, o vento, a tempestade cessa. E eles reconhecem o poder, a autoridade de Jesus. Verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Meu desejo nessa noite, seja qual for a tempestade, a adversidade, a luta, ou talvez até o momento bom, de bonança que você esteja passando, mas tenha fé em Deus, tenha fé no Senhor. Se vierem ventos contrários, se vierem situações que gerem um medo, não olhe para isso. Eleve os olhos para o alto, para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Coloque seus olhos em Deus, seus olhos no Senhor, e você verá a provisão de Deus, o milagre de Deus, a história sendo mudada. Talvez para os discípulos não imaginariam que a história terminasse assim. Talvez naquele momento de dor ficariam pensando: olha, Jesus não está aqui, vamos fracassar, vamos afundar, não sei. Mas dificilmente eles imaginariam Jesus chegando ali andando sobre as águas. Dificilmente você esteja imaginando a maneira como Deus vai operar esse milagre. O que eu sei é que se você clamar, se você orar, Ele vai operar o milagre, já vai chegar surpreendendo. Coloque-se de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia! Você que precisa vencer o medo, você que precisa que esses ventos contrários que estão te açoitando, você precisa que eles venham ser dissipados. É momento de fazer o que acabamos de ler, orar, clamar. E é Jesus que está aqui. Nós vamos orar. Quero que você coloque o impossível, você coloque talvez a história, a página em preto e branco, as páginas que você está escrevendo em preto e branco. Mas Jesus vai fazer você escrever agora colorido, vai dar cor, vai fazer com que as trevas sejam dissipadas, porque aquele que está nele é nova criatura. As coisas velhas vão ficar para trás, tudo vai se fazer novo. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Senhor, nos concede visão, discernimento espiritual. Toca nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, que quando começarmos a ver, ó Deus, as coisas mudando, venhamos ter o entendimento que não são perdas, não são dores, não é um fantasma, mas é o Senhor que veio até nós, é o Senhor que veio ao nosso encontro, que veio até o nosso barco açoitado pelas ondas, que os ventos contrários tentam afundar. Vai tirando o medo, vai agindo, vai enchendo o coração, Senhor, com a tua alegria, com a tua paz. Em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor é assim. O Senhor já chega surpreendendo, o Senhor já chega mostrando que tu és Deus, o Senhor já chega andando sobre as águas. Nada foge do teu controle. Por isso podemos dizer: a nossa vida está nas tuas mãos. O nosso problema, nossas adversidades, o Senhor resolverá. Nenhuma provação vai nos desanimar, porque a nossa fé está em Ti, está em Jesus. Ó Deus, toma cada causa, toma, ó Deus, cada impossibilidade,
Ó Deus, vidas que estejam passando pelo medo, por ventos contrários, se sentindo açoitados, talvez humilhados, talvez, ó Deus, desanimados, sem esperança. Vai, ó Deus, mudando essa história. Vai lá no íntimo, vai lá no coração, toca, Senhor, vai mostrando o seu poder, vai mostrando a sua glória. Assim oramos e te agradecemos, porque o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve a nossa petição. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor, aleluia.